esse bate-papo em formato aqui de podcast. Vai falar basicamente, né, sobre ser humano, seus desdobramentos em tecnologia e tudo que se refere a isso. Né? Começando, gente. Como que a tecnologia tem impactado a gestão de pessoas? Muito bem, acho que eu pego aqui para falar sobre essa, porque para mim o primeiro impacto da tecnologia, ela já modifica a pergunta, né? Então a tecnologia, quando ela vem se transformando aqui, principalmente intensificando nesse século XXI, com a N tecnologias voltadas para RH, né? As HR Techs, elas são as que mais crescem hoje, né? Então, o primeiro movimento que eu percebo é que a gestão passa a ser de pessoas e ela passa a ser com as pessoas, porque a tecnologia, ela ajuda a dar acesso a informações, a dados, que antes ficava centralizado na mão de um departamento, na mão de poucas pessoas que conseguiam ali, de novo, por acesso à tecnologia, trabalhar esses dados, gerando informações ou insights. Né? Com a tecnologia mais acessível, né, e escalada, é claro que hoje várias pessoas conseguem ter acesso a mais informações, né? Mapear a rede, encontrar influenciadores, conseguir encontrar dados que vão se modificando, né? E modificam a percepção da realidade. Então, esse é o acesso. Sai de uma gestão centralizada de pessoas e passa a ser uma gestão com elas. Né? Eu acho que esse é o primeiro movimento e o primeiro impacto significativo. Eu queria complementar o que a Erika trouxe, né? Que, de certa forma, isso começa a liberar a potência que está nas pessoas, né? Porque isso, de certa forma, ajuda na eficiência. De repente, o fluxo de informação, como ele está disponível, os processos anteriores que eu tinha que falar com tal pessoa para poder entender, isso tudo fica mais eficiente, mais rápido. As pessoas têm acesso e, com esse acesso, elas conseguem, inclusive, inovar melhor. Não só fazer as coisas do dia a dia de uma forma mais rápida, né, mais disponível, mas também inovar, porque de repente o tempo para ir ao mercado, o tempo de pegar uma ideia bacana que surgiu em outra área, em outro escritório da empresa ou com o cliente, esses tempos diminuem drasticamente e você consegue trabalhar essas ideias em termos de oportunidades e inovar. Então, acho que esse é um aspecto também no contexto de, puxa, dá para liberar a potência das pessoas e as organizações ficarem mais potentes também. Né? E talvez você me fez pensar numa frase que o Humberto Maturana falava, né? O que define uma organização? Né? Uma organização é uma rede de conversas. Né? Isso sempre aconteceu. Agora, quando você coloca a tecnologia acessível, disponível, para que as pessoas utilizem dentro das organizações, a gente consegue, de verdade, verificar essas dinâmicas de conversas dentro das organizações. Por meio de trocas de mensagens, com quem eu trabalho, com quem eu prefiro montar uma squad, ou quem é essa liderança que eu escolho estar perto ou não escolho estar perto. Né? Então, acho que isso também dá luz a algo que é humano, que nos é humano e que define uma organização por si, e, ao mesmo tempo, a tecnologia ajuda a ir revelando esses padrões e dando acesso e voz para as pessoas que antes não teriam, né? Se não fosse também pela tecnologia, pela nossa necessidade Sim. de gerar conexões. E a tecnologia, ela potencializa isso também. E o aspecto que eu gostaria de adicionar é que quando todo tema de complexidade, a gente sabe que tecnologia, ela amplifica também todo esse campo de benefícios, de impactos positivos, de comunicação, de inclusão, mas ao mesmo tempo ela também está trazendo alguns desafios e mesmo dilemas adicionais em que a gente precisa ficar muito consciente, muito com um espírito bem crítico, para a gente poder, ao mesmo tempo, alavancar toda essa potencialidade, mas, ao mesmo tempo, também ter muito cuidado, porque certamente a gente está se defrontando hoje com uma série de desafios em inúmeras frentes, que a gente precisa ser bastante cuidadoso, bastante crítico, para poder aproveitar o melhor e mitigar, minimizar potenciais impactos negativos que existem nessa relação com pessoas, na relação com todos outros temas, até mesmo nós estamos conversando, né, sobre o impacto em termos de sustentabilidade que isso traz. Então, esse senso crítico ele é bastante importante nessa hora. Deixa eu só somar mais esse ponto, né? Uma das questões que mais apareceram ultimamente aí nas redes e tudo
foi, por exemplo, na inteligência artificial, né? Naquelas que geram imagens, geram quadros, geram filmes agora, né? Músicas. Músicas. Álbuns Nossa, inteiros, né? Incrível. E de como essa informação está sendo apropriada e em nome de quê e de quem, né? Então, eu acho que um dos potenciais pontos que a gente olha com muito cuidado, né? Como é que esse potencial, esse valor que é gerado, como é que ele é distribuído para quem participou disso, né? Os artistas que fizeram os desenhos lá e que hoje veem, eventualmente, algumas imagens que são produzidas pela inteligência artificial, seu estilo, seus traços, né? Sua forma de ver cores. Como é que fica a sensação ali de apropriação, né? E como é que esse valor é dividido entre as pessoas? Então, acho que esse é um aspecto também que o Ney trouxe, a Erika também tocou, né? Do humano, mas que também pega no econômico, também pega no que a gente chama da prosperidade compartilhada, né? Como é que a gente compartilha isso no contexto organizacional e na sociedade? As falas de vocês me trazem alguns insights, né? Como você falou, Eric, trouxe o Maturana, dizendo que as organizações são redes, espaços de conversas. E agora, no final, trazendo esse aspecto de, puxa, você, de certa forma, se apropria, né, desses conteúdos por meio dessas intenções tecnológicas, e o que você faz com isso? A gente está falando a pessoa no centro, em todos os sentidos, né? Falando das consequências, né? Não querendo ser reducionista, mas boas e ruins. Mas eu acho que é uma oportunidade, de fato, de colocar o ser humano, os grupos, no centro, né? Com uma tecnologia para eles. Então, eu ouço, como você mesma disse, né, Erika? Não é gestão de pessoas, mas com pessoas. Eu estou ouvindo a pessoa, eu estou dando protagonismo para ela, ouvindo de fato a dor e colocando a tecnologia a serviço desse entendimento, dessa empatia. Né? E que traz consequências também, né? O que eu faço com isso? Dessa apropriação em alguns espaços indevidas. A gente vai falar de ética aqui daqui a pouco, mas te coloca também nesses espaços conflituosos, mas que não tem como fugi-los, né? Viver é um ato de conflito também. Né? Você me fez lembrar a origem do ChatGPT, né? Então, quando gênios foram chamados, né, para desenvolver, qual que era a primeira intenção? Como a gente constrói uma inteligência artificial para os humanos, que vai ser disponível, que vai ser gratuita? OpenAI. Não é? Porque OpenAI, né, para construir, porque era para isso. A OpenAI foi fundada e o ChatGPT foi criado para esse espírito de prosperidade compartilhada, porque os dados até 2021 foram gerados de forma gratuita. Então, não fazia sentido lucrar em cima desses dados, né? E aí, o que a gente está vivendo agora? A gente paga $20 por mês para ter acesso. Opa, tem alguma coisa aqui que a gente, do ponto de vista da transformação digital e todo o crescimento exponencial que a tecnologia permite, ok, vai continuar escalando. Agora, qual é a grande revolução ou qual é a grande transformação? Ela é humana, né? Ela é... do ponto de vista econômico, socioeconômico, da percepção do ambiente, da terra, né, de como nós vamos ter recursos, inclusive, né, e não olhar a terra como um recurso para gerar energia, mas como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser a educação, com as escolas ali na periferia reproduzindo ainda o mesmo modelo das indústrias, né, e com baixíssima qualidade? Como é que é o futuro do trabalho frente a tantos dilemas que a gente está aqui tocando? Porque a revolução, de fato, que precisa ser posta é uma revolução de ordem humana, é nossa, né? A humanidade repensando o que é ser, estar no mundo e como é essa troca de valores entre nós. Né? Sim. E daí vem um papel que a gente acha que é muito importante, né, dos líderes e dos empreendedores, né, de sensibilização, de
de questionamento ético, de reflexão com relação a essa situação que é complexa, né? São vários impactos. Você está falando de um sistema econômico e de inovações que estão gerando grande potencial, né? Mas como é que eu torno esse ciclo um ciclo sustentável, que beneficia o todo, né? E que também remunera ou para as pessoas que são mais inovadoras, sei lá, que contribuem mais, que também faça isso de uma forma equilibrada, né? Isso. Essas reflexões agora me fizeram lembrar. Eu lembrei de um autor que nós gostamos muito, né, que é o Ken Wilber, e ele tem pensamentos muito interessantes sobre os níveis de consciência. E o que me levou a pensar é que essa onda, né, tecnológica cada vez mais avançada, ela naturalmente assim nos catapulta para a gente, de uma certa forma, poder acessar outros níveis de consciência. Agora, como a cada momento, né, de alavancar, você amplifica todo esse potencial de ganhos, né, e benefícios, mas também você amplifica o potencial de riscos, né? Então, assim, essa grande possibilidade, né, que a Érica trouxe, né, no primeiro momento, da gente se tornar mais inclusivo, né, da gente poder, através da tecnologia, trazer as pessoas para mais perto, gerar benefícios, qualidade de vida. Ao mesmo tempo, se a gente não tem os devidos cuidados, a gente pode caminhar para um lado de desumanização, de mecanização, né, de tornar isso é um risco que a gente tem observado, né, em algumas organizações, quando não tem esse olhar do cuidado que acontece. Isso em cada subprocesso da área de recursos humanos, né? Eu estou me lembrando agora de uma experiência, há um tempo atrás, enquanto eu atuava no mundo, né, como um executivo, e eu ficava bastante impressionado, por exemplo, nesse subprocesso de recrutamento, que a tecnologia tem ajudado muito a gente ganhar eficiência. Você consegue, usando através de filtros, selecionar, você consegue, de uma certa maneira, eliminar certos vieses que são característicos da típica entrevista humana. Agora, por outro lado, se você perder o toque humano, aquilo que você só consegue no pessoal, você também tem uma perda. Então, esse olhar, né, o olhar correto para um tema que é complexo, ele é muito, muito importante para a gente poder, novamente, alavancar o melhor e mitigar os principais riscos que existem. E tecnologia e complexidade, na opinião de vocês, né, como que seria, né, em poucas palavras, né, um processo de desenvolvimento tecnológico, só que baseado em complexidade? Como que, na visão de vocês, a gente pode pensar essa questão? Nós temos uma parceira chamada Nora Bateson, né, que trabalha muito nesse campo da complexidade, mudanças, até sociais, né? E a essência da complexidade, do engajamento, de uma transformação mais sustentável, né, é incluir vozes, incluir perspectivas, incluir domínios. Então, é a integração de todos os domínios que fazem o nosso dia a dia, né, dentro da organização. E porque é isso que nos torna humanos, né? A gente tem família, tem o cachorrinho, tem time de futebol que a gente gosta, tem a questão de política, tem meio ambiente, tem sociedade. Assim, a nossa vida é uma pluralidade de domínios, né? E eu acho que a tecnologia ela tem esse potencial de dar uma consciência, né, como o Ney trouxe, maior para as pessoas de como é que a gente vive a vida. E a Nora fala o seguinte, olha, para a gente resolver problemas complexos, a gente tem que expandir, não olhar poucos dados, a gente tem que expandir os dados, expandir domínios. Por isso que ela chama de warm data, né, que são dados quentes que a gente vive,
porque entra também no nosso aspecto emocional, de significado, de propósito. Então, complexidade e tecnologia, para mim, é a grande oportunidade de trazer todas as vozes para resolver as demandas, as dores, as necessidades que as empresas estão querendo resolver, né? Tem a ver também com o propósito das empresas. É uma grande oportunidade de fazer isso. Agora, não dá para fazer isso olhando a telinha do computador e usando a tecnologia ali só dados frios, sabe? Por isso tem que ser dados quentes, tem que ser dados que têm sangue correndo nas veias. Viscerais. Viscerais, né? Então, acho que esse é um dos caminhos que a gente usa, né, nas nossas abordagens com clientes. Que desafio, não? Né? Não, e acho que você me fez pensar num contraponto que as organizações, algumas organizações, como o Ney trouxe, quando a gente olha níveis de consciência, ainda tem uma relação com as pessoas muito mecânica. Então, as pessoas, elas são convidadas, chamadas culturalmente o tempo inteiro a serem recursos, né, peças dessa engrenagem. E quando a gente olha hoje o tema quente, ChatGPT, Midjourney e tantas outras AIs, vem um medo, né, de que essa tecnologia vai substituir esse humano, porque esse humano está sendo demandado nesta consciência e nessa cultura de ser essa peça da engrenagem, né? Então, quando a gente fala da complexidade da tecnologia, a gente também tem que incluir esse fenômeno que está acontecendo agora, né, e poder também ajudar a despertar e aumentar, porque aqui as pessoas estão no medo, né? Não sei se você vai fazer essa pergunta, mas essa tem sido qual é o futuro do trabalho? A gente vai acabar? Né? Assim, quantos trabalhos vão acabar? Calma. Então, esse é o warm data. Né? Tá quente, esse medo está quente dentro da nossa sociedade. Né? Então, a gente precisa incluir esse debate sobre o medo, de como eu, reduzida a, como você falou do reducionismo, reduzida a uma peça da engrenagem, reduzida a uma exigência de que eu, humana, seja uma continuidade da máquina, dessa perspectiva, opa, deixa eu trazer esse meu medo, porque pode ser, sim, que esse trabalho não seja continuado. Então, como é que a gente convida outros atores sociais, né, trazendo complexidade, a tecnologia como uma plataforma de conexão para que encontros quentes possam discutir empaticamente como é o futuro do trabalho dessas pessoas que, pelo medo, estão convidando uma discussão maior. Porque quais são os futuros? Qual é o futuro do trabalho para os humanos? É poder liberar esse potencial, como o Vince trouxe, que nos é dado, que é a capacidade que a gente tem de criar, de se conectar com o outro, e né? Com a conexão, né, individualmente, evolutivamente, nós somos animais muito fracos, a gente não consegue fazer muita coisa sozinhos, mas o que nos trouxe até aqui foi a capacidade de criar juntos. Então, a tecnologia, ela tem a tecnologia, a complexidade, para mim, tem a inclusão desse espaço de conversa para uma revolução humana, para uma transformação humana, de olhar para esses trabalhos e falar, realmente, esses trabalhos não são para os humanos. Eu lembro que numa consultoria passada, há alguns anos, o medo voltou, né, isso foi concreto. O medo de que a tecnologia substituísse alguns trabalhos fizeram com que os donos decidissem vender esse negócio e poder trazer essas pessoas para usar o melhor delas no humano. Poder despertar isso para o humano. Não, vamos fazer outros trabalhos mais criativos, porque esse negócio realmente não faz mais sentido para a gente. Mas isso só foi possível através do que o Vince acabou de trazer. Como é que a tecnologia ela atravessa, ela abraça pelo olhar da complexidade, a gente expande e aí cria novas possibilidades. Né? E esse é um dos aspectos fascinantes, né, da complexidade. E quando nós analisamos, né, um determinado tema somente com um determinado prisma, tecnologia, tipicamente quando a gente entra nessa frente de tecnologia, as principais conversas, as conversas mais quentes que surgem num primeiro momento, são conversas relacionadas a todo o impacto de benefícios que são gerados a partir da tecnologia. Mas aí, na sequência, começam a aparecer novas reflexões sobre como vão ficar as normas sociais a partir daí.
no caso agora, né, assim, tecnologia, como é que vão ficar as pessoas que eventualmente não têm tanta facilidade com tecnologia? Elas vão ficar excluídas? Como é que nós devemos, de alguma maneira, lidar com esse aspecto? Sem falar que, na sequência, surge mais uma camada, mais uma frente. Impacto, por exemplo, na legislação, nas políticas organizacionais. Então, tudo isso, se a gente analisa só com uma faceta, com um dos prismas, você tem um olhar reducionista. E é por isso que a gente precisa incorporar toda essa complexidade que é inerente a esse tema, para a gente ter uma visão mais ampla e encontrar caminhos que consigam endereçar todas essas frentes. E aí voltamos ao tema da importância da gente ter muito diálogo. E isso que você trouxe, Ney, me coloca num questionamento claro sobre o papel das lideranças, o papel das forças de desenvolvimento, de aprendizagem organizacionais para criarem espaços de conversas, diálogos, para que aí se integre os medos, os conflitos, vou perder meu emprego, mas o meu amigo está perdendo, e a minha família, uma série de coisas, nesse lugar de compreensão mais profunda de como eu abro espaço na minha rotina, nas minhas convicções, para essa tecnologia que não para. O que vocês acham do ponto de vista de papéis das lideranças nesse lugar de acolhimento dos seus times, dos seus grupos, para que eles lidem de forma produtiva, eficiente, dando espaço também para suas questões viscerais, né, humanas? Como que vocês pensam esses papéis dos líderes? Eu já, assim, na verdade, tem alguns líderes, né, que eu acho que já estão nessa jornada há mais tempo, e eu vejo cada vez mais. Tem um cliente nosso agora que nos chamou, e foi um chamado assim muito interessante. Ele falou: cara, adorei. A gente fez uma experiência há pouco tempo, né, com um xamã americano chamado John Milton, né, e ele desenvolveu toda uma abordagem de conexão do humano com a natureza, né, como forma de autoconhecimento, como forma de experimentar o presente e a presença de uma forma mais profunda, né. Ele chama, a metodologia dele chama Way of Nature, né? Ele fala muito da natureza externa, a natureza interna e a nossa verdadeira natureza. Esse é um caminho que leva a essas reflexões e conexões, mas sendo vividas, viscerais, não só intelectual. E um amigo nosso que participou me chamou recentemente e falou: olha, participa aqui de um grupo de presidentes, né, que trabalham, que estão nos dilemas das organizações, estão vivendo essas questões, que tem obviamente tem a gestão, tem os resultados, mas tem o humano, eles sentem isso na pele, né? E o pedido deles foi: cara, como é ele viveu uma experiência muito bacana, que foi experimentar, foi não ficar no cognitivo, foi viver a coisa, vivenciar a partir daí, abrir a consciência, expandir a consciência e começar a olhar as coisas sobre outra perspectiva, né? Então, essa jornada, ela está já pipocando por aí. Tem muita gente interessada em como fazer esse mergulho e já perceberam que não é só no campo intelectual que a gente se informa, né? A gente tem que viver isso. Então, é um outro estar da liderança. É um líder mais humano, é um líder mais conectado consigo próprio, com essa sua natureza interna, sua essência. A partir daí, a conexão com os outros, essa empatia é muito mais profunda com a vida, com as pessoas, com o impacto disso na natureza, na sociedade. Então, eu acho que isso já acontece, né? E fica, na verdade, o convite para a liderança das empresas, o pessoal que está nos ouvindo aqui, né, de compartilhar essas práticas que eles têm feito, né, para ajudar a acelerar esse processo. Porque, realmente, a velocidade da tecnologia é muito grande, e talvez a gente não esteja transformando, né, o nosso sistema operacional interno
para fazer essa conexão mais rápida. Atualização interna, né? Exatamente. Atualização das nossas convicções mais profundas. Né? Exatamente. E como a gente valorizou por muito tempo a inteligência intelectual só, né? Como se isso bastasse, fosse suficiente. Quanto mais eu sei, né? Mais seguro eu estou. E hoje a gente se dá conta, só o saber. O que a gente sabe? Né? Se for olhar a singularidade, que é quando a tecnologia tiver acesso a todas as informações da humanidade geradas até agora e poder até, do jeito que está, regenerar as informações em linguagem natural, em linguagem humana, o que é esse ser, o saber? Né? Vê o chat GPT, o cara sabe de tudo. Tá Até disponível. 2021. Então, acho que esse é o que o Vinci traz e o que nós valorizamos muito na Coral é poder acessar outras inteligências, ter acesso à sabedoria interna, a ter informações que vêm, né? O pré-verbal ele existiu muito, né? Ele existe até hoje como uma fonte, mas parece que as pessoas lidam como algo primitivo, algo do passado, né? E falar, eu lembro que eu fiz uma matéria falando, pode falar sobre emoções no trabalho. É sério que pode? sério que pode. Que descoberta. Pois, o pré-verbal existe há mais tempo que a linguagem. Eu acho que chega antes, né? Chega muito Chega antes, porque muito ela existe há antes. muito mais tempo que a linguagem. Então, acho que quando você fala das lideranças, tem um chamado, né? E aqui, não só às lideranças executivas das organizações, mas isso é para todas as pessoas. Tem um chamado para cada humano aqui, que é acessar outras inteligências, que são acessadas por meio de práticas, por meio de experiências, encontros, né? Agora, esse ano, é incrível, né, meninos? O quanto a gente está sendo chamado para estar em encontros, para facilitar encontros, porque durante a pandemia as pessoas não se viam. E como facilitar? As pessoas nem sabem. Como é que a gente se encontra? Desaprendemos um pouquinho isso. Exato. Né? Como é que a gente se encontra? A gente não é um encontro for fun, tipo ir para Escape 60. Não é isso. Acho que tem valor também a diversão. Mas como é que a gente se encontra de um lugar para ter conversas em profundidade, para construir significados comuns, para revisitar algumas bases e alguns combinados da nossa relação, para nos conectar a um futuro e construir um futuro, né? O que está emergindo agora em cada um, para que esse cada um vire um nós, né? Então, tem algo aqui que só é possível com, né? Não é na tela 2D. Sim. Né? Não é na tela 2D. Desculpa. Ou no multiverso, não sabemos. Mas, assim, nossa hipótese é que... Desconfiamos que não, mas... O cheiro do mato, a terra... Eu penso, né? Eu penso que a natureza humana, ela tem uma proteção, né? Uma proteção sobre qualquer coisa que vá contra a sua natureza, por exemplo, o encontro com outro ser humano. Eu não sei se eu sou muito esperançoso ou fantasioso, mas nada será possível, nada será construído e capaz de bloquear, evitar o encontro, o que acontece no encontro com outro ser humano. Eu não sei, eu tenho a impressão que nenhuma tecnologia ela vai ser capaz de substituir o que um ser humano pode produzir, sentir quando ele está em contato com outro. Então, essa natureza do encontro, a natureza do diálogo, a natureza da compreensão, eu não sei, eu tenho a impressão que é tão sagrado enquanto existência do ser humano que sempre vai ter o teu espaço, né? E eu não sei se isso, de certa forma, tira um pouco do medo da tecnologia, do que vem, né? Eu acho que o ser humano sempre vai ser preservado, né? Enquanto ser humano. Não sei, eu estou viajando aqui, gente. Você sabe que esse tema, esse ponto que a gente está conversando, ele me leva a refletir, né, que, no fundo, a gente está recebendo um grande convite para buscar outros níveis de autoconhecimento.
Porque, tipicamente, nessas interações, né, a gente vê muito assim, tem um certo nível de conforto com o saber. Assim, o que eu preciso saber para lidar com esse tipo de situação? E a gente se depara com essas situações onde o saber, muitas vezes, ele fica cada vez mais facilmente acessível. Tem uma outra dimensão que não está no saber, mas está no fazer. E eu acho que hoje, né, a gente estava falando sobre liderança, né, tem muitos líderes que estão preocupados, assim, o que eu preciso aprender a fazer diferente? Mas, para nós, assim, a grande reflexão, né, o grande trabalho, ele vai além do saber e do fazer, mas ele está no campo do ser. Porque nesse campo do ser, na base desse campo do ser, a gente chega, né, nas nossas visões de mundo, nos nossos modelos mentais. Então, por exemplo, se eu tenho um olhar para o ser humano, que ele é um ser que tem muito potencial, que ele é capaz de aprender, que ele é capaz de desenvolver, né, que ele tem muitas condições de desenvolver coisas novas, isso é um olhar. Isso vai impactar. Isso está no campo do ser, do que eu acredito. Isso vai me dar, assim, uma forma natural de atuar com aquele outro ser humano. Se eu acredito que ele é limitado, que ele tem um nível de potencial e pronto, eu vou interagir com esse ser humano, eu vou dialogar com esse ser humano de uma outra forma. Então, assim, uma das consequências é que uma das características para qualquer ser humano hoje que vive nesse mundo organizacional, e especialmente para os líderes, né, que têm responsabilidades adicionais, está no campo dessa humildade. Da humildade dele realmente verificar que a todo momento ele precisa se questionar. Ele precisa se questionar sobre a sua visão de mundo. Como é que eu estou atuando? Isso vai muito além do saber e do fazer. É mais profundo. E é por isso que essas abordagens, né, como o Vince, por exemplo, mencionou, da questão desse contato com a natureza, que proporciona, assim, uma plataforma, caminhos para as pessoas se entenderem melhor, se conhecerem melhor e refletirem se essa forma de ser, se essa forma de olhar para o mundo e atuar no mundo, ela está mais adequada. E nesse momento eu preciso ser humilde, porque de repente eu falo assim, puxa vida, eu posso descobrir novas coisas, eu posso atuar de uma nova forma, eu posso olhar para essas situações de uma outra maneira. Né? Assim, um dos exemplos que me fascina vem nesse campo da diversidade. Quando eu comecei a trabalhar lá no início da década de 90, as pessoas, as organizações, elas tinham um olhar muito mais limitado para a diversidade. A gente ainda está engatinhando, mas hoje o que a gente observa, tanto, né, isso está nas relações sociais, é um olhar de mais abertura. E isso acarretou que as pessoas refletissem sobre os seus modelos mentais, sobre a sua capacidade de realmente incluir, de eliminar certas barreiras para o diferente. Isso é um grande convite a essa evolução como seres humanos. Me faz pensar, né, que a gente precisa deixar de ter uma vida artificial e ir para uma vida mais natural, porque deixa a inteligência artificial cuidar do que é artificial. Tem coisas assim, que a tecnologia veio para ajudar o planeta e está muito bem-vindo. Né? Não tem problema com isso. Não é natural. Acho que a gente precisa, talvez, incitar a esse processo de olhar de uma perspectiva positiva e cuidar desses medos. Né? Porque o medo acaba sendo sempre uma questão do desconhecido. Né? Puta, eu vou ter trabalho, vou ter uma forma de sobreviver. Será que a minha família vai estar amparada? Vou conseguir aprender na velocidade Vou conseguir aprender. E são questões genuínas, não são absurdas. Não são, muito legítimas. Ela não está é na o base da não vida. é o famoso que a gente ouve tanto, eu tenho horror disso, mimimi.
Tem horror disso. Não, São genuínas. Exatamente, exatamente. E para mim o grande dilema que eu vejo hoje, né, pelo menos a minha perspectiva, é essa, assim, cara, a gente tem tudo para ajudar a resolver grandes problemas que a humanidade tem vivido nos últimos milênios aí, né? Com a tecnologia, mas também com a tecnologia ancestral, né? Resgatando um pouco esse humano mais ancestral, da conexão, da conversa, do compartilhamento, do sonho, de certa forma acessar informações invisíveis, né? De conectar com a nossa essência mais profunda. E eu não estou falando isso num campo frufru, não. Estou falando assim, cara, o que eu sou como máquina? Eu sou 30 trilhões de células especializadas, coordenadas, que estão ali conversando entre si. Além disso, eu tenho mais de 30 trilhões de outros seres dentro de mim, na minha microbiota, que fazem parte da digestão, fazem parte da inteligência, da forma como a gente navega. E essa coisa toda está harmônica, está funcionando. Que inteligência é essa que está dentro de mim, que pode ser resgatada para ajudar esses problemas que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que tem oportunidade de a gente mergulhar e, a partir daí, transbordar para o mundo essa sabedoria. E aí eu acho que a liderança já está nesse caminho, mas fica o convite, né? Como é que eu mergulho cada vez mais nisso? Incluindo a parte hard, né? A biologia, psicologia, os hormônios, tudo que faz parte desse contexto, mas também, talvez até entrando num campo do invisível, né? O que a gente chama muito na coral do espiritual. Independente do olhar, né? Como essa espiritualidade faz parte também no nosso dia a dia e que ela pode ajudar também a gente a transformar as organizações, as pessoas e a gente mesmo, né? É uma pena a gente ter tempo para ter que terminar determinados temas e assuntos, porque esse é um tema que merece muitos episódios. São muitas implicações, são muitas... uma urgência clara de sustentar muitas perspectivas para lidar com esses espaços que a gente precisa abrir, coordenar, gerenciar, para a tecnologia nos ajudar enquanto tecnologia, né? E para continuarmos nos ajudando e em contato com o outro como seres humanos, né? E eu entendo que conversas como essa, né, que precisam acontecer porque não é fácil. São muitas perspectivas, né? E lógico que a gente... Pode falar. Tem um tempinho com um jabazinho ou não? Ai, por favor. Por favor. Por favor. Não, porque a gente está falando realmente da parte mais filosófica, né? Mas a gente costuma trazer isso para o dia a dia. E nós três criamos uma empresa chamada Pense, né? Por favor, Coral, fale da Pense. né? Que é um acrônimo para uma corruptela para People Intelligence ou People Conscience, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando, mas que é exatamente essa forma que a gente está tentando trazer para o dia a dia das empresas, né? Tecnologia e o humano mais profundo, e empatia, né? Então, fala um pouquinho do que a gente faz hoje, Érica, só para... Hoje nós buscamos revelar essa rede invisível, né? As organizações, como rede de conversas, elas têm seus influenciadores, pessoas que não têm um cargo, por exemplo, de gestão, se for uma organização mais tradicional, como um coordenador, supervisor, esses nomes, mas são pessoas que influenciam a vida e a dinâmica da organização. Então, descobrir e revelar quem são elas para poder potencializar transformações né, e gerar impacto positivo nessa comunidade, nesse coletivo, nessa organização, para nós é essencial, é um primeiro passo. Então, hoje, é isso que nós fazemos também, além das consultorias de transformação cultural. E coaching, e mentoria. Facilitações. Professores também, né? Não podemos esquecer de... Professores. É muito satisfatório, né? Você se deparar com um grupo como a Coral, em que se encoraja para trazer à tona
essas camadas sutis e tão impactantes e potentes nas organizações que são organismos complexos e que tem uma série de questões, né, de hierarquias, ainda de comando e controle. Muitas estão mudando e vão continuar, mas a Coral bater no peito e trazer essas abordagens é muito nobre e louvável, né? É sensacional isso. Nós temos sido cada vez mais abertos e audazes em explicitar as nossas crenças, né? E há um tempo atrás nós fizemos um trabalho de mapeamento através de um parceiro e nós descobrimos que nós sócios, né, tínhamos algo em comum. E esse tema em comum é espiritualidade. Agora, é super importante quando a gente fala, né, em espiritualidade, assim, o que é espiritualidade? Primeiro, espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Uma das coisas que eu gosto de associar à espiritualidade é justamente esse caminho em que a gente cada vez mais fica desapegado do self e passa a ficar cada vez mais consciente dessas relações, da relação com o outro. Eu fico cada vez mais atento, mais conectado. Esse outro é a pessoa que está do meu lado, daqui a pouco é o time, é o grupo, são outras áreas, é o meio ambiente, é o ecossistema no qual eu interajo, é o mundo, é o universo. Esse caminho de eu cada vez ficar mais consciente, mais conectado, mais amoroso, mais gentil com esses vários seres, né? E, obviamente, nessa jornada a gente precisa desenvolver outras inteligências, outros níveis de sensibilidade. Isso, para nós, é o caminho da espiritualidade. E isso nós acreditamos profundamente e é um tema core, essencial para nós. Uau! Eu vejo muita coragem nisso. Muita coragem nisso. De cumprir com a autenticidade, né? Ser o que a Coral de fato é, né? E cuidar desse espaço para que ela sempre emerja como ela é. Eu amei conversar com vocês, gente. Entendeu? Nós também, adorei. Obrigada. Delícia. Prazer. Voou o tempo. Exato. Passou Uau, muito. já acabou? Já acabou. E é importante deixar muito claro, né? Esse tema nunca teve a pretensão de ser esgotado aqui, né? Tomara que as pessoas tenham, né, que estejam nos ouvindo saiam incomodadas para buscarem mais, né? Que seja uma palavra aqui que a gente trouxe. E deixem aqui, por favor, o site, o contato para quem quiser saber mais sobre a Pense. E quem estiver nos acompanhando aqui, continue, porque nós teremos mais conversas sobre evolução, transformação, aprendizagem, sobre o ser humano, que a Coral de fato faz de melhor e se esforça para isso, né? Muito bem. O site é para deixar aqui, www.pense.ai. Esse pense é com C, tá? É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Érica, muito obrigado, Bruno. Ney, muito obrigado, Obrigado a você, Vince. Bruno. Prazer. Foi uma alegria, né, estar com vocês. Eu espero que vocês que estejam nos ouvindo tenham gostado desse bate-papo e vamos conversando, porque a gente não cansa de dizer que aqui no caminho a gente se explica. Isso mesmo. Um grande isso beijo. Valeu. Obrigada, Bruno. Grande Obrigada, abraço. pessoal, Valeu, que tão Bruno. E vindo. pessoal, estamos disponíveis nas redes aí para continuar as conversas. Pode nos procurar.